Todos nós temos uma questão de fixação, não é isso? Isso mesmo, a fixação Então, dos objetos. é, passando um pouquinho para o Homem do Rato, ele teve uma fixação, aí foi na segunda ação de apresentação da fixação dele que apareceu esse termo. Nesse do Lobo aí, se não tivesse acontecido dele ter perdido tudo, a ação dele seria a mesma coisa? Mesma coisa. A mesma coisa. Ele era uma pessoa constantemente insatisfeita, mesmo sem a falência. Todas as crises que nós passamos, viu, gente? Crise da meia-idade, crise na adolescência, crise na velhice, são crises que vão nos fazer parar e olhar para nós. Essas crises vão nos trazer de volta à origem. Enquanto nós não voltarmos à nossa origem, gente, a gente vai tendo crises. De qualquer maneira, a gente tem crise, mas como a gente resolve a crise, nos remete a retornar à origem. Que origem é essa? Complexo de Édipo. E o Homem dos Ratos, ele faliu, né? Perdão, o Homem dos Lobos, que tem o Homem dos Ratos também. Esse hoje é o Homem dos Lobos. O Homem dos Lobos, ele fale, né? Ele fale lá na Suíça. Ele faliu. Só que o problema dele não foi a falência. O problema dele foi lá na estrutura dele, no Édipo. Por quê? Enquanto ele não conseguiu resolver aquilo, ele não teve satisfação, né? No caso do melancólico, a satisfação não é igual no sanguíneo, né? Não existe, não tem jeito. Mas existe satisfação que possível, né, gente? Nós não somos iguais, né? O que é satisfação para mim pode não ser para você, mas o nosso objetivo como analistas é promover qualidade de vida. Então, as pessoas que chegam até nós, elas vão sair melhores, elas vão sair aliviadas, elas vão sair, pelo menos, com a pulguinha atrás da orelha que ela precisa se conhecer melhor. Ela precisa sair da zona de conforto e olhar para ela de uma maneira mais ampliada, né? Nós temos vários papéis sociais em vários lugares. William, pode falar, por favor, filho? Priscila, só fazendo um paralelo com aquele quadro, né? O quadro lá do Munch, e a história aí um pouquinho do Homem dos Lobos, é, a melancolia, ela tá ali e com certeza ela tem uma origem. Mas às vezes a gente olha para determinadas pessoas e a gente fala assim: nossa, aquela pessoa tem tudo, não tem motivo nenhum para ela estar melancólica, para ela estar depressiva. Ela tem uma estrutura boa, tem tudo. Mas na verdade, e aí a psicologia vai ajudar, porque aí você vai tentar entender que talvez aquilo que está acontecendo com ela não é daquele momento que a gente consegue enxergar, mas algo que talvez aconteceu lá atrás e isso gerou um gatilho agora. É isso mesmo? Exatamente, William. Nós somos feitos de fases em fases. E se a gente não resolve bem as fases anteriores, é como se nós estivéssemos devendo. Então, eu tenho 40 anos de idade. Se eu tive algum trauma, alguma dificuldade com 10 anos, o meu emocional ele ficou com 10 anos. Então, biologicamente, eu tenho 40. Emocionalmente, eu tenho 10. E socialmente, eu posso ter 40, né? Porque eu tenho uma profissão, eu tenho família, e trabalho e tudo, e pago minhas contas, e contribuo. Espiritualmente, eu tenho 10, porque o espiritual ele é junto com o emocional. Então, eu não sou íntegra, não sou inteira. Eu tenho uma perna faltando, né? Tenho uma perna com 40 anos e a outra com 10. Então, eu sou manca. É um ser humano, é um ser humano deficiente, né? E a gente é levado a retornar aos 10 anos e entender o que se passou, elaborar de alguma maneira, dar conta disso que aconteceu. Entende? A gente é um ser, gente, íntegro. Nós precisamos ser inteiros. Se a gente tem 40 anos de idade, a gente precisa ter 40 anos emocionalmente, agir como pessoas de 40 anos, a gente ser um ser que tem os papéis sociais como um homem, uma mulher de 40 anos, e espirituais também, maturidade, né? Uma pessoa de 40 anos é diferente de uma pessoa de 10 anos, entendem?
que o nosso emocional, ele depende que nós voltemos, resolvamos aquelas questões, para que nós nos amadureçamos de maneira inteira, um ser completo, um ser maduro. Não que pessoas de 40 anos não tem nada para resolver, tem muita coisa, né, gente? Só que uma pessoa de 40 anos precisa agir, ser e se ver como uma pessoa de 40 anos. Clenilson, você pediu para falar mais a Amanda? Ou foi a Amanda? Não, você já me respondeu o que eu ia perguntar. Okay. Obrigado. Amanda. Amanda pediu para falar, Amanda? Tá a mãozinha aqui? Ela pediu, mas ela disse que está na estrada, a internet dela acho que é intermitente. Priscila. Filho, pelo amor de Deus. Professora. Sim. A bebezinha. Amanda, se você quiser, pode digitar também, que a gente te dá a resposta aqui, ou compartilha o que você estiver querendo falar, tá bom? Porque você está com a bebezinha. O Daniel. Sim, Daniel. Perdão. Tem outra teoria, que é a teoria de Erik Erikson. Sim, tem. Eu falo demais nele. Erikson, ele sempre coloca que nós temos algumas fases, né? Então, se eu não me engano, são 8 fases ou 6 fases que ele considera assim que são cruciais para no início de 0 a 3 anos, aí de 3 a 6, aí de 6 a 9, de 9 a 12. Aí ele vai dizendo que essas experiências que nós vivemos durante essas fases vão refletir em outras fases, né, na nossa vida. Então, de 0 a 3 é a formação do Édipo ali, né, e aí ele dá uma esticadinha a mais. Ele vai fazendo um paralelo da teoria de Freud, né, e vai colocando algumas situações que ele vê diferente de Freud, né. Então, eu acredito que isso aí também tem alguma influência, né. Porque Freud não fala da segunda adolescência, Lacan não fala da segunda adolescência, mas aí Erikson vai lá e fala que, né, que você tem 12 de 12, eu não me lembro a faixa, que você tem uma adolescência. Aí você chega na fase adulta, você também vai ter a segunda adolescência, né? Em relação à formação da personalidade, né? É porque na época do Freud, da época do Freud, há 140 anos atrás, a adolescência meio que não existia, sabe? E o Erik Erikson, ele é mais novo, ele é mais atual, assim, no desenvolvimento humano. E o Erik Erikson é perfeito, gente. Vocês podem ler ele à vontade. Ele fala, o Erik Erikson, inclusive, ele não conheceu o pai dele, sabe? O Erik Erikson vem do próprio nome, o Erikson. Ele pegou o próprio nome e deu um sobrenome para ele, de tanto que isso influenciava na identidade dele e na autoestima, né? E ele quis estudar muito sobre o ser humano, sobre desenvolvimento, sobre quem sou eu, sobre identidade. E ele fala das fases do desenvolvimento humano. Até no meu canal eu falo sobre isso. Eu uso o Erik Erikson, Priscila Vale, se vocês quiserem depois ver. Eu falo sobre o desenvolvimento humano usando o Erik Erikson. E as fases do desenvolvimento, uma depende da outra. Vamos supor que você foi um bebezinho que ganhava tudo. A sua mãe nem esperava você chorar, e a superproteção, o amor demais, né? Te dava tudo, te dava tudo o tempo todo. Quando você vai crescendo, você espera tudo o tempo todo. Que os outros te deem tudo o tempo todo. E é perigoso você chegar com 40 anos e ter as mesmas atitudes. Que é uma pessoa que espera o outro dar a ele tudo o tempo todo. E não condiz. O adulto é aquele que ele é quem tem que ter iniciativa e autonomia para poder escolher o que ele quer, né? Fazer as escolhas e bancar a escolha. Se eu escolhi ser solteira, eu vou bancar a escolha de ser solteira. Se eu escolhi ser casada, eu vou bancar a escolha de ser uma pessoa casada. Nossas escolhas, elas precisam de investimento. Se eu escolhi a cor vermelha, por exemplo, as nossas escolhas, coisas simples assim, para a gente entender sobre isso. Eu gosto muito de vermelho.
Então, eu tenho que falar, eu gosto de vermelho, eu escolho vermelho. Isso exige de mim coragem. Muitas vezes você pergunta para a pessoa, que cor você mais gosta? Ah, eu gosto de todas. Entendeu? A pessoa ela não consegue fazer uma escolha no simples ali, que seria escolher uma cor. Por quê? Porque a gente tem medo. Nossa, se eu escolher o vermelho, o que o branco vai pensar? Se eu escolher o vermelho, o que o preto e o azul vão pensar? Nossas escolhas dizem de como nós nos vemos. Podem ser escolhas simples. Ah, eu escolho vestir short em vez de vestir saia. Ah, eu escolho vestir blusa de manga comprida ao invés de manga curta. Isso são escolhas simples, rotineiras, que todo dia, nós existimos todos os dias. Que nós temos que fazer escolhas todos os dias. E uma pessoa de 40, tem 40, né? Eu tenho 40. Só que se eu, o tempo todo, alguém escolheu por mim, alguém me entregou tudo na mão, eu não tinha voz, eu não existia. Eu não consigo fazer escolhas simples do hoje, mesmo sendo uma adulta. E isso é gravíssimo, gente. Por isso que a superproteção, ela também é considerada quadro de... É um transtorno, né? Quando a gente superprotege demais nossos filhos ou as pessoas que a gente ama, isso é muito prejudicial. Muito, porque não deixamos a pessoa crescer, ela existir. E o Édipo, ele vai falar justamente de nossos convívios lá nas nossas primeiras infâncias. Muito bem, Daniel. É no início que o Édipo vai ser estruturado, só que ele volta. Na adolescência eu revivo o Édipo de novo, e como adulto eu revivo de novo, que seria essa crise da meia-idade, né? Essa questão, né? E aí você vai tratar alguém que você está na sua frente lá na clínica. Estão me ouvindo? Sim. Aí você, muitas vezes você não vai tratar um adulto, né? Você tem que tratar a criança mal resolvida. Na maioria das vezes, viu, Daniel? Eu posso te falar que 90%. Aí você pega, né, falando em relação da pessoa que recebe tudo na mão, né? Dá Sim. na mão. Aí entra em outro aspecto, né? Aí já entra na mãe super protetora, né? A mãe que sempre cuida. Aí tem o Jung que já vem e traz o arquétipo da grande mãe, né? Isso. O arquétipo da grande mãe. A mãe pode te dar a vida e pode te matar, né? E muitas vezes a gente fica preso nessa situação. É isso mesmo, a bocona de jacaré, né? Que o Lacan fala. A boca de jacaré, a mãe que sufoca ali. A mãe ou aquele que cuida, viu, gente? Pode ser o pai também. É aquele que engole a gente com essa superproteção. E temos o outro lado, gente, daquela mãe que não ajuda em nada, não. O filho chora de fome, ela não consegue, porque pode estar doente, com depressão pós-parto, né? Nós temos muito isso, depressão pós-parto em mãe e em pai. Pai também sofre depressão pós-parto, viu? Não é só mãe, não. Às vezes nossos pais adoecem quando a gente nasce, porque a situação é difícil. Ser pai e mãe de primeira viagem não é tão fácil assim. Falta hormônio, falta amor, falta essa nova identidade, até mesmo... Falta dinheiro. Falta dinheiro, são os recursos financeiros e sociais. A fé ali, ela está abalada, porque o emocional está abalado, e a gente passa pela depressão, né? Eu passei pela depressão pós-parto, e não sabia, mesmo sendo psicóloga. Então, não é tão simples assim, gente. Nós precisamos muito dos outros, porque a gente passa as coisas e a gente não sabe o que está passando. A gente precisa de ajuda, precisamos sempre de ajuda. Por isso que a igreja, uma comunidade, é tão importante, que ela vai cobrar da gente as coisas, mas vai ajudar a gente a ter posição, a lutar, a pedir ajuda. É por isso que a igreja, as comunidades que acolhem as pessoas são muito importantes. Pensa assim, nossa, fulano teve filho, não tá legal, não, ela tá muito diferente, ela nem veio aqui mais, ou ela tá nervosa, irritada. Aí vai falando para nós como que a gente tá, né? Quer falar, Daniel? Não, é interessante que isso aí envolve, né, a questão das neuroses, as psicoses, né? Porque porque a gente, como ser humano, que não se evoluiu no sentido de descobrir que nós fomos feitos para se relacionar, a gente cria a nossa bolha, né? Por isso que você está
quem trabalha no comércio está atendendo lá, de repente chega uma pessoa, a pessoa entra na loja, eu quero ser atendida, ninguém me atende aqui, ninguém, né? A pessoa começa a dar um piti assim, você fala assim, cara, a pessoa tá achando que só existe ela no mundo, né? É E porque ela tá... a pessoa não tem compreensão disso, que nós somos criados para se relacionar. E as nossas neuroses, as nossas psicoses surgem a partir da onde? De nós não conseguirmos fazer esse movimento de nos conhecermos e saber das demandas externas não vão suprir a gente, e a gente que tem que fazer esse movimento, né? Isso mesmo. A gente tem que ter noção que, né, existe a gente mais 7 bilhões de pessoas no mundo. Entendeu? É isso mesmo. As doenças vêm disso, né? As doenças mentais vêm das pessoas talvez não entenderem essa situação, né? Que a gente vai ser único, mas sendo único existe bilhões de pessoas que estão vivas e aí se você quiser viver só dentro da sua bolha, você vai ficar mais doente ainda. Não tem como você viver isolado, né? Embora existam pessoas que vão lá para a área de campo, vai lá para um rancho, para a beira do rio e vive lá, né? Só que é uma pessoa que também já mostra sinais ou ela mostra um sinal de muita maturidade de conseguir viver sozinho, né? Uhum. Ou mostra um desequilíbrio muito grande, né? É verdade. Essas pessoas que estão lá na floresta lá sozinha, mas estão bem, aí tranquilo. Mas quando está lá e estão mal, né? Aí é grave. E de qualquer maneira, ela vem na cidade comprar gasolina, ela vem na cidade comprar alguma coisa. Ela não está tão sozinha assim, não. Agora, quem vive totalmente, que são até os eremitas, né? Os eremitas, eles conseguem isso de viver lá na grota, assim, igual os antigos, assim, os homens das cavernas. Mas, de qualquer jeito, ele precisa do outro. Ele precisa de pegar um peixe para ele comer, ele precisa plantar pegar alguma fruta da natureza, né, Daniel? Então, assim, nem esse que está lá na grota, né, tão sozinho assim. Igual o Wilson, sabe o náufrago? Ele não teve que fazer uma carinha lá na bola para ele sobreviver ali? Nós precisamos até dos objetos. Igual o pastor falou, né? Sem internet não dá. A gente precisa do celular, a gente precisa das coisas, precisa ter roupa, precisa ter vasilha para fazer uma comida. Então, nós vamos interagir com o outro, gente, até lá na montanha. Nós vamos precisar de uma coisa para comer, vamos precisar de água para beber. A água é o outro, já que eu não suporto nem o ser humano, né? Eu cansei deles. A água seria esse outro, a árvore, os pássaros, os animais ali que eu vou comer. Aí a questão do sujeito e objeto, né? A nossa psique vai precisar de um objeto, né? Objeto, isso. E é isso que nós vamos aprender aqui hoje. A melancolia, o objeto dela, ela não aceita que perdeu. Porque quando você está no seu Édipo, você perde. Aquele objeto perdido dá uma dor, é o que te dá a crise do Édipo, né? Mas ele te resolve, ele faz você buscar os outros objetos. E quem se nega, né, a aceitar que aquele objeto de amor não pertence a ele, pode ser o caso do melancólico, que fica parcialmente com esse objeto de amor. E vem esses quadros de profundo desengano, né? Profundo desespero, né? Então, deixa eu compartilhar aqui nosso slide. A gente voltar aqui, tá? Então, a gente pode considerar que o melancólico, ele o objeto tem mais influência no contexto dele, ser melancólico? Isso, Daniel, fica a sombra do objeto te assombrando. Se você é melancólico, fica um fantasma te assombrando, entendeu? É por isso essa angústia. Porque o objeto, a sombra do objeto está ali. Entendeu? A sombra. Ele não consegue desprender dessa ausência do objeto. Não se desprende. Até ele ter essa consciência.
Enquanto ele não tiver consciência, por isso que a gente tem inconsciente e consciente. A gente vem para análise para pôr o que está lá no inconsciente à luz, trazer o inconsciente à consciência. Por isso que a gente faz análise. E aí, enquanto o melancólico não traz isso à luz, ele não se liberta. Ele fica com aquele fantasma assombrando ele a vida toda. Você não segue. Enquanto você não se desprende desse passado, você não segue. E o pior é que o passado dele constituiu ele, é na estrutura, tá lá na estrutura. Isso que é o grave, entendeu? O Clenilson falando, o homem é um ser social porque é um animal que precisa dos outros membros da espécie. Sim, também. Ele é social também. Ele é psicológico e também é social, também é biológico e também espiritual. Ok? Alguém levantou a mão? Não. Conseguiu? Oi. Isso aqui é uma outra aula. Como que ele chama, gente? Ok, deixa eu voltar aqui no slide, então. Peraí. Ok. Beleza. Então, gente, o Homem dos Lobos, ele foi diagnosticado como insanidade maníaco-depressiva. Tá vendo? Ele adquiriu também a mania. Ele não estava... A princípio, né, seria só a depressão. Só não, tá? Porque já é um peso, uma luta muito grave. Mas ele também adquiriu a mania. Então, ele teve o diagnóstico de maníaco-depressivo, né? Então, assim, só piorou o caso, só piorou o quadro, enquanto ele não resolveu esse caso, o seu quadro. E tudo porque lá no complexo de Édipo dele, quando pequeno, ele se recusou a desprender do objeto. Esse objeto engolia ele. Vocês viram o Christian falando que o pai, ele era um devorador? Por isso lobo, né? O devorador é o lobo. O lobo é o devorador, tá vendo? A nogueira, a planta da nogueira com a mãe. O lobo é aquele que tá ali em cima dela, protegendo e também devorando. A psicanálise é incrível. E também tá de olho em mim para me devorar. Então, isso é muito insuportável, gente, para uma criança entender. Hoje a gente fala isso aqui, e isso não te dá tanto medo, né? Assim, se eu tivesse vendo os lobos me olhando, eu teria medo, né? Eu estou falando que a gente está vendo a figura, mas na realidade nós morremos de medo, né? E o Homem dos Lobos, é assim que ele decifrou aquela cena que ele pegou os pais dele no pulo, né? Pegou o pai dele no... Como é que fala, gente? Pegou o pai dele no fraglo, o pai e a mãe dele no fraglo. Pegou no coito. Isso. No coito e no fragla, né? Nossa, o que vocês estão fazendo aí? Aí aquilo para ele, olha como que ele decifrou. Olha o sonho dele. Nosso inconsciente também, ele aparece através dos nossos sonhos, né? Dos xistes, manias. E olha como ele decifrou aquela cena. Para ele foi insuportável. Imagina você, tá vendo a sua floresta e aquele tanto de lobo ali na árvore e um tá de olho na você para te comer, para te devorar. Isso para nós causa muito, muito medo. E ele era criança, gente. Então, para ele foi insuportável. Todas as nossas emoções antes dos 16 anos, elas são insuportáveis, porque o nosso cérebro está em formação e nosso psique não tem condição de assimilar aquilo de uma maneira completa, porque é muito complexo. Tudo que você viveu antes dos seus 16 anos é muito mais profundo do que as coisas que você viveu após os 16 anos. Por isso que a gente pede, né, para os adolescentes esperarem, né, para começar um relacionamento, um namoro, etc. Porque tudo que a gente vive é profundo demais. Então, gente, esse caso do Homem dos Lobos vale a pena você estudar, vale a pena você ler, vale a pena você ouvir tudo sobre ele, porque é um caso intrigante, um caso espetacular, que vai falar de toda a estrutura do ser gay
e vai trazer para nós tudo da psicanálise. Vai trazer para nós o Édipo, vai trazer a castração, vai trazer a neurose, vai trazer as fobias, vai trazer para nós sobre a melancolia. Combinado? Então, aqui, ó, o afeto que corresponde à melancolia é o luto. Por isso, gente, que o Freud escreveu luto e melancolia. Há uma perda objetal que se transformou na perda do ego. É como que aquele objeto que ele perdeu, ele se colocou no objeto, no lugar do objeto, né? Então, o seu objeto de amor é um e você é outro. Quando você perde o objeto de amor, é para você olhar para você, não é para você se colocar no lugar do objeto de amor. Só que alguns de nós resolve dessa maneira, se coloca no lugar do objeto de amor. Porque não há uma fórmula, né, gente? Não há uma fórmula para poder resolver o nosso Édipo. Existem as probabilidades, né? Se for assim, resolve assim. Se for assim, resolve assim. Mas é totalmente pessoal. A não ser que o bebezinho já nasce, a gente já coloca ali o lugar de cada um, que também para nós tem que estar bem estruturado, né? Eu sou a mãe, você é o pai, você é o filho, né? Cada um com seu lugar bem estruturado. Isso é saúde mental, viu, gente? Saúde mental, quando o pai tem o lugar dele, a mãe tem o lugar dela, o filho e a filha têm o lugar deles. Isso é saúde mental, porque vai nos ajudar na nossa estrutura psíquica, na nossa estrutura como ser humano. E quando a gente resolve o Édipo de maneira que a gente se coloca no lugar desse objeto, eu perco minha identidade, né? No caso do Homem dos Lobos, o pai estava com a mãe e o Homem dos Lobos, ele se colocou no lugar dessa mãe. Olha a gravidade do caso. É um caso grave, porque ele achou que esse pai ia destruir ele, né? Dá medo, né? Medo de lobo. E para o Homem dos Lobos, ele era o objeto que ia ser devorado. Então, o sentimento de castração, o medo ali é insuportável. E parece com o luto, né? Por isso, gente, que o luto, ele tem fases, mas ele tem que ser resolvido, né? O luto, ele precisa ser resolvido. O pastor Moisés falou para nós da perda da filha dele e ele teve o tempo para resolver, ele não conseguiu sozinho, né? Assim, se negou, na verdade, né, pastor? Você falou para nós que você não queria sair daquilo, né? Tá aí, gente. Ele não deve estar aí, ou então ele está... Então, ele não queria sair daquele lugar, porque ele não queria, entre aspas, viu, gente? Professora, Sim. eu venho em Sagnit, né, agora aqui, né, visualizando, né, que aí você observa, né, que é a questão do Édipo, né? Aí tem a questão que muitas vezes a pessoa não consegue tratar esse Édipo, então ela começa a subliminar, né? Ela começa a usar a arte ou alguma situação assim para se destacar, né? Sim. Aí tem um camarada que acho que as músicas dele assim é uma arte da melancolia, né? Que é o Tim Maia, né? Verdade, viu, Daniel? Aí você olha o Tim Maia sempre foi